amigos do blog Paulo Roberto News. Hoje eu estou aqui para conversar com ele, que é professor de Educação Física, já foi professor da FUNITA e do Projeto Godoy, também pré-candidato a vereador e já foi diretor de esportes em Itaperuna. Ele, o professor mestre Nivaldo Godoy. Professor, eu quero te agradecer por esse privilégio, essa oportunidade que você me concede de poder estar aqui batendo esse papo com você, podendo falar um pouco sobre sua vida para quem nos assiste. Professor, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é esse conhecido, esse famoso professor de Educação Física, Nivaldo Godoy? Paulo Roberto, meus cumprimentos a você, a toda a sua audiência. Primeiramente, obrigado pelo famoso. Na realidade, a gente está na luta há muito tempo, são mais de 30 anos dedicados ao desporto, à educação física, todos os seus valores. Meu nome é Nivaldo Godoy, sou filho de pecuarista aqui de Itaperuna, nasci no Bambuí, você conhece? Bambuí. Rapaz, eu não conheço muito bem, mas é um lugar famoso aí, muito conhecido em Itaperuna. Na realidade, para falar que a minha origem é de pecuária, nasci com parteira lá e tudo certo. E fomos para o Exército em 1979, retornamos agora em 2001 e implantamos aquilo, tudo que nós aprendemos na vida militar, como técnico na seleção do Exército e tudo mais. Mas nosso objetivo, acima de tudo, sempre foi mostrar que a educação física e o desporto deve ser prioridade nas políticas públicas, por isso que nós temos avançado nas nossas ações. Professor, você já se apresentou, agora eu queria que você contasse um pouco, para quem nos assiste, sobre os seus principais projetos. Eu já citei aqui alguns que foi, na verdade eu acho que eu não citei, né, que eu esqueci de falar que você é um dos responsáveis pela criação da Corrida e Caminhada de São José e também do Desafio Raposo de Corridas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses projetos e também quais deles estão em ativa, em funcionamento aqui em Itaperuna. Bom, Paulo Roberto, antes de falar do Desafio Raposo de Corrida e também da Corrida e Caminhada de São José, é importante que se diga como tudo isso começou. Na realidade, nós chegamos em Itaperuna em 2001 e nosso objetivo era implantar uma atividade física, uma modelagem que nós construímos durante todo o período de vida acadêmica, período de vida militar, que levasse as pessoas à atividade física de maneira natural, onde todos pudessem fazer, que não tivesse desculpa de ter academia na praça, de ter isso, de ter aquilo, apenas um profissional que pudesse levar essas atividades e essa atividade tivesse o mínimo de sequela possível e o maior número de benefícios, trabalhando assim as suas valências e qualidades físicas, levando a autonomia a todas as faixas etárias. E, consequentemente, nesse dia a dia, a cada um, se tivesse condição, virasse atleta. Dessa maneira nasceu inicialmente, as pessoas falavam que era a aula do professor Godoy, a atividade do professor Godoy, a academia do professor Godoy. Os alunos depois colocaram o nome de Projeto Godoy. Então, isso foi o que aconteceu, que é um objetivo. Começava a se fazer atividade física, fazia caminhada, trote, depois todos estavam correndo. Então nós precisávamos pensar numa festa para isso, que era o encontro da saúde, um encontro onde todos pudessem fazer. Daí nasceu a Corrida e Caminhada de Itaperuna, que se acontecia sempre em 10 de maio. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o deputado Jair Bittencourt, que me deu toda a autonomia para desenvolver esse projeto no início, sem me conhecer, acreditou no nosso trabalho. Nós fizemos esse projeto, construímos então a Corrida e Caminhada de Itaperuna, só que com o passar do tempo, um dos meus alunos chegou para mim e falou assim: professor Antônio, inclusive trabalha na prefeitura, o senhor que fez a corrida, nós criamos lá no Rio de Janeiro a Corrida Internacional de São Sebastião. Ele falou: o senhor que criou a Corrida Internacional de São Sebastião no Rio de Janeiro, por que não criar aqui a Corrida e Caminhada de São José? Nós não temos nada no dia de São José. Falei, boa ideia. Então, nós fomos ao bispo na época e fomos ao padre Leandro, que era o pároco local, solicitamos ele a oportunidade de estar desenvolvendo naquele dia um evento esportivo que viesse comemorar o dia do padroeiro da cidade. Então se transformou em Corrida e Caminhada de São José e lá se vão 12 anos já de prova. E essa corrida, é importante lembrar para todos vocês que estão vendo, é a única no mundo que corre não só a comunidade, corre aquele que está iniciando, corre todas as pessoas, mas também corre padres e freiras com suas vestimentas tradicionais, as batinas, não é isso? Então isso chama muito a atenção da mídia e fez com que tivesse um mote criado pelo nosso amigo José Lucas, que é a corrida mais abençoada do Brasil. Isso não traz muita alegria, porque foi uma ação pioneira que nós conseguimos fazer e a partir daí, Paulo Roberto, as pessoas começaram a entender que a atividade física
muito natural, que é o caminhar e correr, e você acompanhou isso desde o início. As pessoas começaram a participar. No primeiro momento foram 300, no segundo 500, agora na nossa última edição nós tivemos em 3 dias de inscritos 1.000 atletas. Então você vê que coisa. A partir disso veio o Desafio Raposo de Corrida, que é um projeto nosso que nós queremos levar para Raposo, que é aquele espetáculo que tem aquela natureza, um local maravilhoso, que é um local não só para descanso, mas um local para prática esportiva junto ao meio ambiente. É uma prova diferente. Lá, a Corrida e Caminhar de São José é uma prova de rua. O Desafio Raposo de Corrida são 5 provas em uma só. Nós fazemos o Trail Run, é uma prova de montanha que vai na Serra do Brito, 21 quilômetros. O Fire Race, que é uma prova em comemoração aos bombeiros, né, Corredor do Fogo. A prova infantil, a prova de cross-country na Soledade e uma caminhada onde todos vão conhecer lá a propriedade rural Fazenda da Rapadura. Ou seja, princípio, meio e fim, sempre saúde em primeiro lugar. Então tá aí o Godoy apresentando sobre os seus destaques aí nas corridas. Godoy, então, como você falou, a Corrida Caminhada de São José, na verdade, ela teve o seu embrião na Corrida Itaperuna. Itaperuna. E qual o ano que começou essa Corrida Itaperuna? Você recorda? Foi no governo Jair Bittencourt, eu não me lembro. Por volta de 2004, 2005? Foi logo assim, foi no segundo ano que eu já estava em Itaperuna, 2002, 2003, alguma coisa por aí. E a Corrida Caminhada de São José, inclusive que eu estive lá com a equipe na época, em 2013, Exatamente. né? É um antigo Fabuloso, a gente fez aquela brincadeira lá. E foi muito legal, foi bacana, né? Inclusive, recentemente estava até compartilhando ali alguns cortes, relembrando, fazendo uma espécie de TBT. Então, meu blog Paulo Roberto News, hoje conversando com ele, professor Nivaldo Godoy. Falando sobre destaque nacional, você foi destaque tanto municipal quanto nacional, quando saiu uma matéria do nosso amigo jornalista, o Nino Bellieni, que ele citava que você colocou uma cidade para se exercitar, para correr, e também foi destaque do site Eu Atleta, né, do Globoesporte.com. Eu queria que você comentasse sobre isso. Parece que é algo que você tem como orgulho, né, de ter sido citado, uma coisa que você sempre lembra. Eu queria que você comentasse. É claro que quando você tem um destaque na mídia é muito importante, porque acaba registrando tudo que você fez. Então eu queria aproveitar a oportunidade, se você me permite, mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Nino Bellieni, que fez essa matéria, um artigo falando de um professor que colocou uma cidade para correr. Isso para nós nos orgulha muito, porque nós tínhamos uma média de 150 alunos por dia, e naquele período nós chegamos a atender gratuitamente 6.000 pessoas. Pessoas essas de todas as classes sociais, pessoas essas independente de faixa etária, que quando nós chegamos aqui tinha coisa assim, eu estou com 50 anos, estou velho para correr, estou velho para caminhar, e nós mostramos que nada disso. Não existe velho, o que existe é fora de uso. Então, se você começa a fazer a sua atividade, você vai ter autossuficiência física, aeróbica, para desenvolver suas ações no dia a dia. E nós começamos com essa atividade, como já te disse anteriormente, que se chamou Projeto Godoy, usando a metodologia que nós criamos durante o período que nós estávamos na vida acadêmica, bem como com os meus soldados. E a partir de uma hora para outra, nós tínhamos ali cerca de 5.000 pessoas já praticando atividade física. E é muito interessante que as pessoas não tinham esse hábito de correr, não tinham esse hábito de caminhar. E o Nino, com toda a sua sabedoria jornalística, pegou esse gancho e jogou. Um abraço para o Nino, muito obrigado por ter registrado essa matéria. E logo após, o próprio Eu Atleta tinha um professor que faz acontecer. E eles me elegeram como um dos professores do Brasil que faz acontecer, fizeram a matéria conosco aqui, foi publicado no site Eu Atleta, e isso nos orgulha, nos honra muito, e ainda mais poder levar o nome da nossa cidade querida. Isso que eu acho legal, entendeu? Mas não só o Godoy, o professor Godoy, os alunos, mas acima de tudo que isso aconteceu aqui em Itaperuna, no interior do estado do Rio, que mostra que nós podemos fazer e dar visibilidade não só para aquilo que nós produzimos, não só para as pessoas que estão aqui, mas principalmente para a nossa cidade. Isso é muito importante para todos nós. E é um reconhecimento do seu trabalho, né? São anos de trabalho. É muito bom você ser reconhecido profissionalmente. Acima de tudo, eu quero também mandar um grande abraço para todos os meus alunos, para todas as pessoas que
participaram conosco. Eu queria até te fazer um pedido, você que vai divulgar no seu blog, olha, você que já participou das aulas do professor Godoy, comente lá no blog do Paulo Roberto News, vai ser muito legal para nós vamos lembrar de você. Mais de 8.000 pessoas já passaram por nós, com o nosso trabalho, com o nosso projeto, totalmente gratuito, voltado para a comunidade. Sempre lembrando, levando valência e qualidade física para todas as pessoas, criando autossuficiência física e aeróbica, para que todos tenham possibilidade, dignidade para seguir com a tua vida, independente da faixa etária. Ainda falando sobre destaque nacional, estadual, professor, tirando a corrida e caminhada São José, que claro que todo ano vira destaque no municipal e estadual, porque a mídia gosta de falar, é uma coisa inusitada, tem os padres, as filhas participando. Na sua opinião, Itaperuna hoje não é mais destaque nacional e nem estadual no esporte? Qual a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre isso? Itaperuna, e na minha opinião, sofre um pouco com a falta de incentivo ao esporte. Sim. Então, essa é a minha opinião. Não sei qual a opinião que você tem. Eu queria que você falasse sobre isso, comentasse sobre. Não, a sua opinião está correta, até porque você, além de tudo, é desportista. Você acompanhou, sabe o processo. O que se tem que se entender, eu às vezes falo com as pessoas assim, a questão do desporto em Itaperuna não é só em Itaperuna, muita cidade do interior tem pouco apoio. Também é uma questão cultural. Por quê? Só como lembrando lá atrás, eu disse que quando nós começamos o movimento em 2001, as pessoas não acreditavam, de uma hora para outra começaram a acreditar, a entender e tal. Nós tivemos 8.000 pessoas fazendo. Nós precisamos colocar dentro das políticas públicas, priorizar a educação física, priorizar o desporto, priorizar os profissionais, priorizar os atletas. Então, falta realmente o apoio. Mas não falta só em Itaperuna, é bom deixar claro isso, mas Itaperuna, por ser a capital do Noroeste, nós entendemos isso, ela poderia alavancar na frente, sendo exemplo para todos os outros. Nós entendemos e nós sonhamos com, dentro da política pública, sendo prioridade na política municipal, vamos pensar assim, que nós desenhamos alguma possibilidade de você ter uma bolsa atleta municipal, por que não? Quantos destaques nós temos aqui? Eu posso citar vários atletas que se destacam no cenário nacional, que até um que já esteve conosco na Funita como aluno, que é até uma pessoa oriunda de natividade, que virou atleta campeão mundial paralímpico, e o apoio municipal zero. Então isso, eu acredito que seja mais uma questão cultural dos nossos gestores, que precisa ser mudado. E às vezes me chama a atenção, Paulo, eu percebo agora que nesse processo de pré-campanha, muitos candidatos que não são do desporto, sabe que o desporto traz voto e começam a fazer escolinha A, escolinha B, escolinha de futebol, e depois somem. Não dá continuidade? Não dá continuidade no processo. Não adianta, tem que ter o sacrifício, é princípio, meio e fim. Se você conseguir fazer isso, você vai ter com certeza, naturalmente, alguns atletas de renome. E você tendo atletas de renome, eles passam a ser referência para que os outros meninos também, as outras meninas, venham praticar. Você tem que ter referência. Então, precisa, assim, estudar melhor como nós podemos trazer um incentivo dos empresários para que o poder público consiga gerir isso e que nós venhamos ter uma bolsa atleta municipal para que os nossos destaques, com resultados federados, não com resultados simulados, com resultados federados, dentro daquilo que as federações de cada desporto exigem, que eles possam ter esse apoio e a partir daí possam vir a disputar no cenário municipal, posteriormente no cenário regional, nacional e por que não dizer internacional, porque é uma escadinha, mas eu não tenho dúvida nenhuma que talento nós temos. Nós temos vários, e se você pesquisar, eu não vou citar aqui um, nem dois, nem três, porque acaba cometendo alguma injustiça. Mas em várias modalidades da Itaperuna, eu quero dizer para você, empresária, para você, meu amigo, em várias modalidades da Itaperuna, nós temos atletas que se destacam, temos equipes que se destacam, seja no desporto coletivo, seja no desporto individual. Precisamos sim e sonhamos com a possibilidade de termos aí a questão da política esportiva como prioridade nas políticas públicas. Não só para priorizar os atletas, para beneficiar os atletas, mas também para beneficiar os técnicos, para beneficiar os professores e todos os seus valores agregados. Isso é muito importante, foi bom você ter lembrado disso. Então tá aí o professor Godoy também concordando comigo que Itaperuna, infelizmente, atualmente, sofre aí com a falta de incentivo no esporte municipal. É o blog Paulo Roberto News, hoje conversando com o professor Godoy.
falando sobre tempo de trabalho, agora há pouco você citou sobre algumas pessoas que têm se aproveitado nesse período pré-campanha e têm aí investido tempo, têm participado de algumas escolinhas de futebol aqui em Itaperuna. Queria saber do senhor há quanto tempo que o senhor tem investido tempo, tem trabalhado nessa área esportiva, não só aqui em Itaperuna, mas também no Rio de Janeiro, na capital, onde você também tem algumas ações. E se o senhor também tem alguns projetos internacional, se é só aqui no Brasil, se já houve também algum projeto internacional, queria que você falasse para a gente. Bom, na realidade nós atuamos na educação física e no desporto como atleta militar em 1979 até 82, depois eu fui promovido, nós viramos técnico da seleção da Brigada de Artilharia Antiaérea nas provas de meio fundo e fundo. Posteriormente, iniciamos lá o meu batismo como realizador de corrida. Nós criamos uma prova chamada assim, Prova Pontal do Graguatá, que ligava o Forte Graguatá ao Forte Imbuí, isso lá nos anos de 1984, se eu não me engano. A partir disso nós tivemos várias experiências. Posteriormente eu vim ser diretor de esporte da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói. Nós tivemos a oportunidade de criar lá um circuito de triatlo, circuito de mountain bike, os jogos escolares, que naquela época era uma dificuldade danada, porque Niterói também não tinha recurso. E nós tivemos a possibilidade, um insight que Papai do Céu nos abençoou, de pensarmos como nós poderíamos transformar os jogos escolares de Niterói, que todos gostassem, e que tivesse verba não só para os técnicos, os professores das escolas, mas também tivesse verba para fazer um evento com muito sucesso. Aí nós pegamos os jogos escolares de Niterói e transformamos em Olim Plaza, levamos os jogos escolares para dentro do Plaza Shopping. Quem conhece Niterói sabe onde é o Plaza Shopping, sabe que foi a grande alegria dos professores e foi um evento maravilhoso. Então isso foi outra vitória que nós tivemos. E você me perguntou sobre eventos internacionais. Na realidade, sim, nós tivemos a possibilidade de fazer... Eu trabalhei numa Olimpíada, né? Trabalhei no evento na Eco 92, fui diretor de premiação, que era um evento internacional. Posteriormente, nós conseguimos construir e realizar a Corrida Internacional de São Sebastião, no Rio de Janeiro, que está até hoje lá, é uma criação nossa. Foi a primeira prova que nós fizemos, uma prova de 12 quilômetros com chegada olímpica, indo no Cerro de Barra antes de ser destruído. Posteriormente, as pessoas às vezes acham que eu só faço corrida. Eu criei um evento chamado Torneio Internacional de Skate, no Bula do Rio Sul, e o outro um evento de luta, que era o Campeonato Sul-Americano de Karatê, Karatê tradicional, que foi realizado ali no Caio Martins. Então, tudo isso nós tivemos a possibilidade e a alegria de ter construído durante esse período lá no Rio e Niterói. Ou seja, quando a gente fala que está algum tempo no desporto, lá se vão mais de 30 anos, não é? Desde de atleta, técnico militar, técnico civil, criação de eventos como triatlon, corrida, duatlon, mountain bike e outros mais. Aqui em Itaperuna, só a prova de corrida e caminhada de São José e com a outra tem 18 anos, fora o circuito de... Nós fizemos algumas coisas aqui em Itaperuna, não sei se você se lembra, Paulo, a colônia de férias, por exemplo, que a gente fez parceria com o Corpo de Bombeiro, tinha lá a pista de corda para as crianças participarem. Fizemos uma competição sensacional de desafio de voleibol e handebol e basquetebol também aqui em Itaperuna. Inclusive, nós perdemos agora o nosso maior atacante, o atacante mais veloz, tinha um ataque mais veloz de vôlei, que foi o Pampa, que veio a falecer agora há pouco tempo, já esteve aqui conosco nesse evento de voleibol. Nós trouxemos aqui o recordista mundial de maratona, que é o Ronaldinho da Costa, tivemos a presença dele, tivemos a presença da primeira mulher do Brasil a participar de uma Olimpíada, minha amiga, um grande abraço para você, Aida dos Santos, que é um ícone do atletismo nacional. Ou seja, tivemos o Nelsinho dos Santos, que foi medalhista olímpico. Nós já tivemos a possibilidade de fazer esse intercâmbio e nós queremos fazer muito mais. Esse é o objetivo. Eu acho que o desporto tem que estar sempre linkado na sociedade, porque ele não só... Às vezes as pessoas me perguntam, é interessante a gente tocar nesse ponto, quanto tempo foi construído, nós não entendemos o desporto só como esporte. O desporto, ele ensina tudo. Acima de tudo, ele ensina para a criança que a competição é diária, a nossa sociedade é uma eterna competição, é todos os dias. Então, quando você começa a implementar isso na educação, nós queremos, inclusive, sonhamos com isso, de uma hora nós temos a questão da educação física e desporto dentro da escola, no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 45 minutos por dia, porque criança sadia vira adolescente jovem sadio, que vira adulto sadio, e por consequência vira idoso sadio, e você tem um menor custo. Você tem uma sociedade sadia. Uma sociedade sadia.
entendeu? São ações preventivas. Hoje se fala muito em medicina integrativa. Uma das ações que você vem se fazer em cima disso é a questão do desporto, mas ele tem que ser tratado com prioridade nas políticas públicas, senão não vai funcionar. Agora, professor, eu estava folheando aqui, dando uma conferida sobre o projeto Centro Olímpico e Paralímpico de Itaperuna. Essa lei de incentivo foi publicada no Diário Oficial. Eu queria que você comentasse sobre isso. Ela é do ano de 2007, em agosto de 2007. O que chegou a acontecer alguma coisa em Itaperuna? Não aconteceu? Eu queria que você explicasse para a gente sobre esse projeto aqui, Centro Olímpico e Paralímpico de Itaperuna. Nós temos até aqui uma matéria, a gente estava falando sobre isso, é bom lembrar. Eu falo sempre do sonho que nós temos para a cidade. Esse foi um sonho que bateu na tabela. Como eu te disse anteriormente, eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, e na época, com o professor Lanceta, nós fomos visitar o deputado Vitor Paulo. O deputado Vitor Paulo, que era, se eu não me engano, presidente do PRTB, e por coincidência, essas coisas que acontecem, ele foi meu atleta no Exército, era o soldado Araújo. E eu falei com eles que um dos meus sonhos era trazer para Itaperuna, transformar o centro poliesportivo no centro olímpico e paralímpico. Ele falou, por que não, Godoy? Nós tivemos uma relação muito próxima juntos, né? Eu, na época, como instrutor dele, sempre houve um apoio, né? Ele, então, como soldado, ele virou deputado federal e agora tinha esse interesse em nos ajudar. Isso aconteceu, nós conversamos, então, com o professor Lanceta, que era presidente da federação, e posteriormente com a Luz Marina, que virou presidente, e conseguimos, assim, fazer um projeto. O projeto está pronto, está aí na sua mão, publicado no Diário Oficial. Estava dando uma olhada aqui. Projeto muito bacana. De transformar o complexo poliesportivo de Itaperuna no Centro Olímpico e Paralímpico. Isso mudou, foi publicado no Diário Oficial. Você está até com a manchete aí, a manchete publicada, quiser mostrar para a câmera aí, para a galera. Aqui veio, visitou Itaperuna e chegou a falar sobre isso. O que acontece, na realidade, é o seguinte: esse projeto foi orçado em 6 milhões de reais, e ia vir alguns outros projetos agregados também, que eram pistinhas nas cidades vizinhas, e a gente ia fazer em Itaperuna um grande centro olímpico e paralímpico. Seria a nossa célula maior. E assim nós conseguiríamos trazer o desporto para o interior e fazer campeões aqui. E o mais interessante, na época, a gente tinha, por ser técnico de fundo há muito tempo, de corrida e tal, nós tínhamos uma relação muito próxima com o técnico do Quênia, e o período de aclimatação deles para a Olimpíada seria em Itaperuna. Você pensa o valor agregado que ia trazer para a cidade isso. Isso, infelizmente, não veio a acontecer. Você está vendo as fotos aí do ministro, do deputado Vitor Paulo, da Luz Marina, e nossa, com a camisa, inclusive, eu apoio o projeto Centro Olímpico em Itaperuna. Isso, infelizmente, não veio a acontecer, nós não tivemos a possibilidade, bateu na tabela. Mas por que não aconteceu? O senhor poderia comentar sobre, na sua opinião, por que não foi à frente? Foi um problema de alguma questão municipal? O prefeito à época não foi à frente? Ou foi um problema federal, estadual? Não, o que de fato pode ter acontecido? Na realidade é o seguinte: todo o processo legal burocrático nós avançamos, mas tem coisas que nós entendemos que tem que ser considerada pela gestão municipal como prioridade. Então, o que a gente vê? Se a gente conseguiu passar num processo legal, ser aprovado em todas as instâncias, publicado no Diário Oficial, aprovado pela EMOP, a federação que é gestora do desporto, a Federação de Atletismo, me tinha como vice-presidente, onde eu ainda até eu sou, teve a maior boa vontade de vir aqui e avançar num projeto, e ele travar em cima de uma fala do deputado Vitor Paulo, que me disse uma vez: olha, Godoy, infelizmente esse projeto tem que ter uma vontade política, né? Não adianta só você, como meu instrutor, meu amigo, a gente avançou, você teve aí o seu prefeito sendo atendido no segundo mês de mandato e avançando, mas foi tudo bem. Então eu acredito que faltou um pouquinho daquilo que eu quero dizer que a gente precisa, que é ter prioridade na questão esportiva, nas políticas públicas. Na sua opinião, ainda dá tempo de colocar esse projeto em ativa, ou uma coisa muito relativa, mas o sonho pode voltar a tornar-se realidade? Sonho que sonha sozinho vira só um sonho. Sonha que sonha junto vira realidade. Eu tenho certeza
que aquelas pessoas que estão conosco, que entendem que hoje, já mudou o conceito também, hoje nós temos uma cidade que todo dia você olha as pessoas correndo, não tinha isso, mas então eu acredito que as pessoas hoje têm uma outra visão, eu espero que tenha quanto a isso aí, e a gente vai fazer de tudo para resgatar esse projeto e transformar aquilo que foi um sonho lá atrás, se Deus quiser, em realidade. Preciso de ter as pessoas sonhando conosco. É o blog Paulo Roberto News, conversando com o professor Godoy. Professor, hoje você é pré-candidato a vereador pelo Partido Liberal, o PL, e eu queria saber do senhor por que dessa pré-candidatura no PL e por que do PL, o PL que tem em Itaperuna o pré-candidato a prefeito Nel. Eu queria saber do senhor por que desse partido e por que do pré-candidato a prefeito Nel, esse apoio que o senhor está dando. Eu queria que o senhor comentasse sobre. Bom, primeiramente, falando de partido, eu sou não precisa nem falar sobre isso, mas eu sou uma pessoa conservadora, de direita e ex-militar, então não tinha como estar fora disso. De outra maneira, o candidato Nel é uma pessoa que nós temos um maior apreço, é uma pessoa que sempre nos apoiou em todas as nossas ações, nós temos uma relação muito próxima de confiança que nós tivemos. Sempre foi uma pessoa que nas minhas homenagens que eu recebia na Câmara, ele era o primeiro a falar, o primeiro a me defender, inclusive nas críticas com alguns adversários que queriam tolir o nosso trabalho, ele estava lá para nos defender. Eu quero mandar um grande abraço para o nosso pré-candidato a prefeito Nel. E é isso que eu estou dizendo, não tem como eu nem pensar em ser nenhum outro partido. Hoje o PL representa tudo aquilo que eu entendo que deve ser a política da nossa cidade. Uma política de direita, conservadora, cristã, que respeita todos os valores que são norteados aquilo que nós pensamos para a nossa pátria, para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado. E não podemos deixar, uma coisa que eu sempre falo, a nossa política começa sempre dentro de casa, depois para nosso bairro, para a nossa cidade, posteriormente para fora. Agora é o nosso começo, é o nosso início, e nós vamos iniciar de maneira positiva, fazendo nosso dever de casa para a nossa cidade querida de Itaperuna. Professor, em 2012 você fez a sua estreia na política itaperunense, lançando o seu nome em disputa. Você foi candidato a vereador, você obteve cerca de 600 e alguma coisa em votos, né? 680 votos. 680 votos. Se eu não me engano. Em 2016 você ficou de fora por um problema na questão de prestação de contas, né? Sim. Mas em 2020 você subiu um pouco de patamar, você foi candidato a vice-prefeito, juntamente com o Eugênio, pelo partido também de direita conservador, né? E agora, em 2024, você novamente coloca o seu nome à disposição, agora com o PL, e queria saber do senhor como é que está a sua expectativa. Você está mais animado do que nas últimas vezes que você colocou o seu nome à disposição, ou a expectativa continua a mesma? Mudou alguma coisa ou aumentou? Não, na realidade é o seguinte, toda vez que você entra num jogo, você sempre entra com a possibilidade com o interesse de buscar o primeiro lugar no pódio, vamos falar assim. E a gente hoje, com certeza, nós estamos mais confiantes, tivemos aí algumas experiências que nortearam o nosso caminho, né, e alicerçaram tudo aquilo que a gente entende hoje de política. Continuamos aprendendo, mas entendemos agora que é um bom momento, é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Eu já me sinto melhor preparado para isso, e principalmente para defender não só a bandeira do desporto, mas tudo aquilo que eu falo sempre, que é agregado, defender aquilo da fiscalização dos projetos do prefeito, levar projetos de lei importantes para a cidade, usando toda a minha relação de network, dos meus contatos fora da cidade, para trazer benefícios para cá, e assim ouvir as pessoas que estão sempre conosco, o dia a dia, os nossos alunos, os nossos amigos, a população como um todo, para poder transformar isso tudo naquilo que a gente entende, formalizar um projeto de lei e apresentar então, e isso venha a ser posteriormente um benefício para a cidade. Esse é o nosso desejo. Hoje você me pergunta, eu me sinto mais confiante, me sinto mais preparado, e vamos entregar na mão de Deus tudo aquilo que nós entendemos que seja de nossa vontade, que a nossa vontade não pode ser a prioridade.
tem que ser prioridade aquilo que o Senhor Deus quer para nós. Então nós apresentamos a Ele, falamos, Senhor Deus, é isso que o Senhor quer, nós estamos colocando nosso nome à disposição, se tiver que ser, a gente avança. E eu quero dizer para você, Paulo Roberto, que a gente já tem um trabalho voltado para a comunidade. Esse professor, sem nunca ter tido cargo eletivo nenhum, já atendeu mais de 8 mil pessoas gratuitamente. Então, uma longa história em Itaperuna. É uma longa história em Itaperuna, uma longa história que, com certeza, a gente conseguiu levar a qualidade de vida de ações preventivas para todas as pessoas. Sempre nos colocamos nosso nome à disposição, independente de ter sido candidato, ter tido algum cargo eletivo, mas sempre nos colocamos à disposição das pessoas. Porque a melhor coisa que tem é você poder ajudar o seu próximo. Todo mundo que consegue fazer isso, veja bem, o seu retorno vai ser sempre o máximo, independente de qualquer coisa. Então isso é o nosso desejo, de transformar tudo que eu já fiz até agora, transformar em projeto de lei. Esse é o nosso desejo. Professor, você já foi diretor de esportes em Niterói, já foi aqui em Itaperuna também. Nesta área política, o senhor já sonhou em ocupar algum cargo, como, por exemplo, ser deputado, ser senador, ser presidente da República? Já passou algum momento na sua vida que você sonhava com isso, ou você sonha para o futuro? Queria que você falasse sobre isso. Não, veja só, primeiro, como eu te disse, você tem que sonhar dentro de uma realidade. Hoje, o nosso sonho é pleitear eu sou pré-candidato a vereador de Itaperuna, nosso sonho no momento é esse, essa é a nossa realidade. Posteriormente, a gente quer ajudar os nossos amigos que são deputados, para que eles venham também defender a nossa cidade, defender os nossos interesses, que são interesses do município. Esse é o objetivo. Agora, o nosso foco único, exclusivo e voltado na nossa pré-candidatura a vereador, e assim estar com essas pessoas que sempre estão ajudando o nosso município, esses deputados que sempre ajudam o nosso município, estar com eles, mostrar para eles as nossas demandas, mostrar o que nós precisamos, para que juntos nós venhamos fazer uma força única em prol da nossa cidade. É o blog Paulo Roberto News conversando com o professor Godoy. Agora, professor Godoy, eu queria saber do senhor quais os seus sonhos para a nossa querida Itaperuna, o que você sonha para o futuro de Itaperuna. Eu queria que você abrisse seu coração e falasse os seus sonhos que você tem para Itaperuna. Paulo Roberto, nós temos vários sonhos para a nossa cidade, né? E um deles, assim, generalizando, é que ela realmente seja aquilo que é o título que dão a ela, capital do interior. Que ela tenha a possibilidade de trazer empresas para cá, para terem oportunidade de emprego para as pessoas, que nós consigamos, não só com todas essas instituições de ensino que tem aqui, mas que esses universitários, esses acadêmicos que são formados aqui, que eles consigam ter oportunidade por aqui também. Nós gostaríamos de ver e sonhamos com a nossa agropecuária forte ainda, que era maravilhosa. Nós lembramos sempre da nossa festa agropecuária, que era Capil, linda, ali. A Capil, né? Nós sonhamos com isso, que não seja a Capil, que seja outra instituição, mas que o produtor, que o pecuarista seja valorizado, que a gente consiga ver na nossa festa o porco mais bonito, o bezerro mais bonito, o touro mais bonito, os rodeios com o nosso lendário Capitão Estrela. São sonhos que nós já vivemos atrás e gostaríamos de resgatar. Particularmente, falando na questão da minha profissão, que é o desporto, eu gostaria realmente que Itaperuna fosse referência nacional a nível das ações esportivas, a nível dos desportos, que fosse referência nacional com o seu centro olímpico, com o seu centro paralímpico, que fosse referência nacional com as nossas crianças, sendo pontuando, sendo destaque a nível de cenário estadual, no cenário regional, municipal e, por que não dizer internacional, na questão do desporto, que a partir daí nossa cidade vai ser uma cidade sem violência, porque se a criança, através do desporto, através da educação, ela for referência, os outros que estão indo para um caminho errado vão olhar aquela referência positiva, vão querer segui-lo. Então esse é o nosso sonho. Entendeu? Que nós tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais amiga, que todos tenham oportunidade e que a partir disso, com a bênção de Deus, nós realmente tenhamos a cidade da Pedra Preta, um grande diamante. Esse é o nosso desejo para todos. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista, um bate-papo muito esclarecedor. Você contou histórias que, apesar de eu ter um conhecimento com você, algumas eu não sabia. Agora, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Você é pré-candidato, você não pode pedir voto agora, mas você pode passar uma mensagem para quem nos assiste, consequentemente, para quem é eleitor. Muitas pessoas vão estar assistindo, não votam aqui, mas para quem vota aqui em Itaperuna, queria que você passasse uma mensagem, é claro, sem
pedir voto. Você está certíssimo. Hoje a legislação eleitoral ela nos limita em várias ações. Eu acho, até vou ter que dizer, ela acaba beneficiando aquele que nunca fez, porque quem fez acaba sendo impedido de falar que fez, de como quer fazer, porque a legislação proíbe. Mas o que eu queria primeiro agradecer a oportunidade, Paulo Roberto, você já nos acompanhou em várias ações esportivas, dizer para você que está nos vendo, que está nos ouvindo, que vote com cuidado, vote realmente naquele candidato que você acredita e, acima de tudo, não seja um eleitor que vai votar por questões financeiras, né, por troca de cimento, por troca de medicamento. Faça uma eleição honesta, primeiro na sua consciência, com você, para que o seu candidato, para posteriormente você poder cobrar dele, eu votei em você, esperava disso de você e você não conseguiu cumprir. Mas, acima de tudo, que nós tenhamos um pleito onde que aqueles vencedores realmente pensem na cidade, pensem nos projetos para a nossa cidade, pensem em projetos para os nossos munícipes. É isso que nós estamos precisando. No mais, pedir a Deus que abençoe a todos que estão nesse pleito e que Ele, o Senhor nosso Deus, abençoe a nossa cidade, abençoe os candidatos, que nós tenhamos uma passagem por essa eleição sem momento conturbado, sem polêmica, mas, acima de tudo, que o resultado, quem saia vencedor, seja o itaperunense. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até o final deste vídeo, ao blog Paulo Roberto News, que tem o apoio da Drogaria São Mateus, a melhor opção para a sua saúde. Eu te convido a acessar o site www.paulorobertonews.com, a seguir no Instagram @paulorobertonews, e você tem comodidade também para assistir essa entrevista no YouTube. Acesse lá youtube.com/paulorobertonews, e você que quer conhecer mais sobre o professor Godoy e os seus projetos, como é que faz, professor? Como é que faz para te achar nas redes sociais? Prof. Godoy. É só clicar Prof. Godoy lá que você vai me encontrar. Tem também o Projeto Godoy, uma página? Godoy. Então você pode pesquisar pelo Prof. Godoy, tem também o Projeto Godoy. Né? E a gente vai colocar também na descrição do vídeo, vai colocar neste vídeo. Então segue lá, acompanha lá para você ter mais conhecimento sobre o professor Godoy, esse professor famoso, conhecido em Itaperuna. Pessoal, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.